Mas a questão é que a comunicação que é passada é dessa forma, que a banca está sempre associada ao capitalista. Quem são os donos do Jerônimo Martins? São pessoas que estão em Portugal há séculos ou são filhos da Revolução? Hein? É verdade. O quê? É verdade. Não, mas lá está. Isso, quando não é esquema de corrupção, como o Banco Espírito Santo, a Telefônica, não é isso? Certo. Mas Portugal Telecom, não é isso? Exatamente. Isso não é mais antigo. Mas não deu? E quebrou por corrupção. Inclusive com a mão de Lula no meio, não é isso? Pois, essa parte. Não, mas é que as pessoas depois estão sempre a associar a isso. Imagina quem vive em Portugal. Associa, o BES teve este problema e associa sempre, lá está, que as empresas são todas iguais, é tudo do mesmo estilo e uma coisa não tem nada a ver com o sistema bancário do Fiat, o sistema bancário satânico, o sistema bancário de moedas fiduciárias, ele é mais vinculado à lei do que qualquer policial. Seja a Polícia de Segurança, PSP, GNR, Judiciária. Um policial tem muito mais discricionariedade, tem muito mais liberdade no agir do que um banqueiro. O banqueiro só pode fazer exatamente o que é autorizado por lei. Nesse aspecto, um banco é a antítese do capitalismo. Um banco estatal, um banco regulado por um Estado, ele é muito mais um órgão público do que uma empresa, não é isso? Claro. Ele faz algo que não está autorizado por lei? Não. Mas depois lá está, como também o Estado coloca dinheiro nos bancos, percebes? Há ali. Mas lá está, é o que eu digo, isso é o Estado grande. Não, inclusive você é contra banco? Eu não tenho nenhum centavo em banco. Meu saldo em bancos é menos 300 mil reais. Não tenho nada em banco. Nada. Nenhum juiz vai tomar nada. Nem a esposa adulta era filho bastardo. É Bitcoin, velho. Se você tiver seu saldo em Bitcoin autocustódia, ninguém vai lhe tomar nada, não é isso? Certo. É um facto. Não, se você conseguir manter, se você estiver disposto a morrer, não é isso? Sim. Mas também a pessoa também não leva nada. Nem tu, nem se ela. Você morrer, né? Se você conseguir quebrar você, mutilação e tal. Exatamente. Sim, é verdade. É o único edge do sistema neste momento. Lá está, eu olho para o Bitcoin dessa forma. É um edge. Eu não consigo viver sem sociedade como ela é. Portanto, eu tenho que viver na sociedade, tenho que ter uma parte que é aqui, mas tenho que ter um edge que garante algo que é mesmo meu. E foi aí quando eu descobri Bitcoin, foi exatamente dessa forma que eu percebi, do género, eu tenho uma oportunidade de ter algo que realmente é meu. Para vocês, o juro negativo é menos cruel. Porque a emissão da base aqui é baixa. Vocês têm um retorno menor do que a emissão da base, mas a diferença é pequena. O europeu é diluído a riqueza dele 3, 4% ao ano. Teve anos das pandemias e tal que realmente tem uma porradinha. 10, 20, mas não é o normal. Não. Normalmente aqui os caras emitem 6, 7% mais euros e você no banco consegue 2, 3, não é isso? Que é uma completa injustiça. Isso. O problema é que no Brasil você consegue no banco 10 e eles imprimem 25. Aí o cara é destruído 15% ao ano. Mas é muito mais óbvio pro brasileiro completamente. O prejuízo pela senhoriagem, que é o poder da emissão da moeda, regime de juro negativo. Inflação. Inflação não é índice de preço. Inflação é o aumento da base monetária. Pesquise o M2 do dólar. O M2 do dólar bate 70, 80, 90 anos com o SP500. O SP500 ele só faz ficar no 0 a 0 na emissão da base. Isso se você não pagar taxas, se você não for roubado, se você não considerar perda de liquidez, se você botar no papel prêmio de liquidez, você perdeu riqueza tão empacado ali. Tu a partir de 2000 perdeste. O S&P perdeu sempre. A partir de 2000. O regime, renda fixa e renda variável, perda fixa e perda variável, coisas passivas no mundo inteiro, depois de 2008, que o quantitative easing é o tabelamento de juro negativo. E o tabelamento de juros negativo só funciona com o governo imprimindo uma cacetada de dinheiro para comprar ativos, para reduzir o yield e não permitir que o cara tenha yield em porra nenhuma. Claro. É por isso que explodiu o valor de imóveis, explodiu o valor da zorra toda, não é isso? Mas lá sabe porquê? Porque sofremos daquele problema de qualquer pessoa pede dívida, contrai dívida e usa isso para continuar a alavancar a sociedade. Hoje em dia, a maioria dos países do mundo, ou todos, né, que tem moeda fiduciária, os caras mais ricos não foi com capital próprio. Foi com dívida. A Amazon, todos esses caras aí só existiram, como é Magnificent Seven, só existiram com dívida de graça subsidiada. Nunca existiria nada disso. Nunca existiria OnlyFans. Nunca existiria Tinder, nada disso sem juro negativo, bicho. Claro, isso é lógico. Inclusive, existe uma correlação entre a moralidade das famílias e das pessoas e a moeda que elas usam. Se você usar uma moeda que não tem capacidade de reter valor, você tem uma motivação, mesmo inconsciente, de consumir e gastar mais rápido do que de poupar. Isso faz uma diferença brutal. As sociedades que adotaram a prata em relação ao cobre se tornaram mais ricas e mais morais. O ápice moral, o ápice de invenção de tudo mais da nossa sociedade foi o século XIX, foi o gold standard, foi o padrão ouro. Porque você não precisava investir seu dinheiro e nem gastar. Se você guardasse, você poderia consumir mais no futuro. Então famílias estruturadas passavam a valer a pena. Meu irmão, se eu não tenho uma oportunidade na rua de aumentar meu dinheiro, eu vou botar filho, vou aumentar minha família, não é isso? Vou aumentar minha educação. Claro.
Mas lá está, isso foi a maneira que os governos tiveram. Eles tinham que se desprender do padrão ouro, porque senão não ganhavam eleições, não se elegiam, não conseguiam. Não faziam guerras mundiais para exterminar a juventude. Também. Mas o ser humano vai sempre precisar de conflito, não é? Mesmo que não existisse moeda fiduciária, eu acho que ia haver guerras na mesma. Mas não a escala que houve. Não existia ouro no mundo para pagar o que fizeram na Segunda Guerra Mundial. Sim. Tipo, a Primeira Guerra Mundial acabaria no primeiro ano. Aliás, o livro que tu tens do Keynes a discutir com o Hayek é muito giro por causa disso, né? Eles estão naquele dilema de, então, mas como é que conseguimos resolver o problema agora da pós-Segunda Guerra, ou seja, na Segunda Guerra Mundial, como é que nós resolvemos isto para financiar os Estados, não é? E Keynes acabou por levar a dele avante. Não é? Quantos filhos Keynes teve? Lá está, foi como tu disseste. Eu não sabia. Órgão excretor não reproduz, não é isso? Já tens filhos. Naquela época, homossexual não podia adotar, não é isso? Aqui já pode, não é isso? Naquela época, homossexual não podia adotar, senão ele era capaz de pegar uns 4 adolescentes, não é ele depois também teve uma doença grave, não foi? AIDS? Não tinha naquela época, não. AIDS não tinha naquela época. Tinha ideia que ele tinha tido uma doença. Inclusive, uma coisa que eu discuti com o Ryan, que ele ficou dizendo que só tinha AIDS homossexual. Isso é uma grande injustiça. Não sei se você assistiu esse episódio. Vi. Isso não é verdade, não. Eu, inclusive, conheço pessoas. Eu conheço um cara, quem mora na federação, lembra de Abel, que era um guardador de carro lá. Abel pegou AIDS, ele tinha um problema com mãe, com relação com mãe. Ele disse que só sentia prazer em amamentar e pagava as prostitutas que engravidavam pra ficar amamentando nas mulheres e morreu de AIDS. Ele disse que nunca penetrou uma mulher. Engraçado. Inclusive, essa relação de ama de leite, que era uma relação sagrada em nossa sociedade por milhares de anos, hoje é crime no Brasil. Você pode vender seu próprio leite? Você pode vender seu sêmen em Portugal? Não, tem que ser uma doação, não é? Nem o seu sêmen não pertence a você.